É hoje que a gente vai refutar esse artigo pica das galáxias do Alexandre Garcia. O artigo se chama Coincidências. É mesmo? Então vamos pensar. Em 6 de setembro último, Adélio Bispo esfaqueia o candidato líder na campanha que só não morre porque foi bem atendido. Imediatamente aparecem advogados para defender o agressor. No mesmo dia e hora em que ele esfaqueia, o nome do agressor está registrado como visitante de algum deputado federal em Brasília. Um álibi prontinho. Essa afirmativa do Alexandre Garcia é simplesmente muito, mas muito mentirosa. A teoria do Alexandre Garcia ele só não considera um fator, pessoal, é de que o atentado do Adélio foi premeditado. O atentado do Adélio foi, trocando em miúdos, kamikaze. O Adélio não tinha intenção de sair dali. Então como que iriam criar um álibi se o atentado dele era kamikaze? Tem que ser muito ignorante e inocente para achar que existia uma trama e que estavam criando um álibi para o Adélio, porque o Adélio foi dar a facada justamente em uma multidão de eleitores do Bolsonaro que impossibilitava a fuga desse marginal. Seu Bitosco, mas e a parte que você disse que ele contou uma mentira? Porque isso aí foi manipulação, tudo bem, mas e a mentira, hein? Cadê? Pois bem, grande Minion, a mentira se encontra nesse trechinho aqui. No mesmo dia e hora em que ele esfaqueia, o nome do agressor está registrado como visitante de algum deputado federal em Brasília. Cuidado, Alexandre Garcia, com as afirmações que faz, ainda mais tanto tempo depois da facada. Faltou, Alexandre Garcia, você comentar sobre o próprio esclarecimento da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados. E ela esclarece o seguinte, esclarece que os registros em sistema de entrada de Adélio Bispo de Oliveira, autor do atentado contra o deputado federal Jair Bolsonaro no dia 6 de setembro de 2018, foram objeto de ocorrência policial no dia 13 de setembro no Departamento de Polícia Legislativa da Casa, finalizada no dia 18 do mesmo mês. O aludido procedimento conclui que os registros decorrem de equívoco do recepcionista da portaria onde se acessa o sistema de identificação de visitantes. Isso aqui é esclarecimento oficial. Vamos entender o que aconteceu? Eu vou deixar o link dessa explicação da própria Câmara aí para o pessoal ler, coisa que você não faz, né? Então, concluindo, diz o seguinte: o recepcionista acessou o sistema por volta das 18 horas do dia 6 de setembro a pedido de 2 policiais legislativos que tão logo tiveram notícia por meio da imprensa do atentado ao deputado Jair Bolsonaro e do nome do principal suspeito. Ou seja, já nessa parte aqui fica claro que esses policiais foram atrás desses dados depois do atentado. Ou seja, não foi na mesma hora não, viu? Não foi na mesma hora, foi depois. Então isso é mentira sua. Buscaram verificar no sistema Civis possíveis registros de entrada de Adélio na Câmara. Ao identificar 2 registros de entrada de Adélio no dia 6 de agosto de 2013, olha só, o Adélio teve na Câmara lá dos Deputados, mas foi de 2013 o acesso. 2013. Aí aqui está a explicação do que aconteceu. Com a imagem arquivada do seu documento de identidade, o recepcionista achou por bem incluir o número do CPF de Adélio, que até então não constava do sistema, com a intenção de deixar o cadastro atualizado. Uma vez que seu perfil de usuário do sistema não lhe permitia fazer inserção de dados sem o registro de nova entrada de visitantes, o recepcionista, com o objetivo de acrescentar informação do CPF, acabou efetuando vou até destacar aqui, equivocadamente
2 novos registros de entrada. Ou seja, você está mentindo na cara de pau para essas pessoas, você está manipulando a informação para que elas acreditem na sua narrativa. Eu acho até isso bem bizarro, visto que você é um jornalista muito quer dizer, muito experiente, e esse é um erro tão crasso que não dá para aceitar, não dá para engolir que você cometeu esse erro. A única teoria que sobra é que você está fazendo isso por pura má fé. Que coisa. Não fique triste, Alexandre Garcia, é só deixar de ser bolsominion, que eu tenho certeza que você melhora. Imediatamente aparecem advogados para defender o agressor. Eu me sinto até bobo tendo que explicar o porquê do Adélio ter conseguido advogados tão rápido. Mas eu vou explicar. É porque existem advogados mercenários que procuram casos de grande nome para assim fazer sua carreira. Então é só isso e mais nada. A polícia tenta saber a origem do dinheiro que pagou os caros advogados e a OAB entra na justiça e impede. Esse argumento aqui eu vou refutar com música clássica usando o e-mail do Dead Consenso, no qual ele enviou para mim, explicando exatamente essa parte. Se você quiser ler a carta completa, pause o vídeo, porque eu vou ler a versão resumida do que ele diz. E ele diz o seguinte: a PF pediu autorização de um juiz da primeira instância do estado de Minas Gerais para realizar busca e apreensão no escritório do Dr. Zanoni. O Zanoni é o advogado do Adélio. Eles alegaram que precisavam saber quem pagou os honorários do Adélio, o juiz acatou e eles fizeram a busca. Qual é o problema? O problema é que eles fizeram isso sem um devido processo legal. Eles poderiam fazer desde que comunicassem ao AB para ela acompanhar o caso. É o que diz o sei lá o que do artigo 7 do Estatuto da Advocacia. Então o advogado não está imune à investigação, medidas cautelares e prisão, mas devido ao artigo 133 da Constituição, bem como o inciso número 2 do artigo 7 do Estatuto, tais procedimentos são exceção. Em regra, ele precisa da inviolabilidade para exercer a sua função essencial à justiça, assim como o Ministério Público. Além disso, o inciso número 14 do artigo 5 dá ao advogado o mesmo direito de sigilo da fonte que a imprensa tem. Em resumo, a PF junto com o juiz de primeira instância atropelaram as leis e o desembargador do tribunal reconheceu isso. Agora eles estão impedidos de usar os materiais coletados na busca. Repito, exatamente a mesma coisa seria feita para qualquer advogado em qualquer caso. Não há nenhuma exceção por se tratar do presidente ou do Adélio. Preso, o agressor é declarado inimputável, mas fica guardado como demente. Tem que ficar guardado porque, se for para a rua, ele é um arquivo ambulante, né? E se ele é demente, ele é um perigo ambulante. Então ele ficou guardado. Vocês já viram a quantidade de coincidências aí? Nossa, gente, é muita coincidência, é tanta coincidência, Alexandre Garcia, que o Bolsonaro não tinha aceito esse laudo psiquiátrico e encomendou outro, agora usando a sua própria equipe de psiquiatras que também, ó, veja só, chegou na mesma conclusão. Que o Adélio é doido de cagar rodando, é completamente insano. Fonte da matéria, o Antagonista, que inclusive é um portal bolsonarista. Agora se liga nas coincidências de verdade, ó. Depoimento do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, para o Clube de Tiro 38. Provavelmente o melhor clube de tiro do Brasil, atendimento profissional, venda de acessórios, importação de armas, excelente ambiente e o melhor, vagabundo mala não entra. Sabe que clube de tiro é esse, Alexandre Garcia? É aquele clube de tiro onde o Adélio Bispo frequentou antes de arquitetar o plano da facada no Bolsonaro. O mesmo clube que o Eduardo Bolsonaro frequenta e diz que vagabundo mala não entra.
Muita coincidência, né? Sabe o que é coincidência mesmo, Alexandre Garcia? É o fato de que um dos envolvidos com o assassinato da Marielle Franco, o Rony Lessa, reside no mesmo condomínio do presidente Jair Messias Bolsonaro. E as coincidências não acabam por aqui não, porque o Bolsonaro tem uma foto com o segundo suspeito de assassinato da Marielle Franco, o Elcio Queiroz. E eu poderia pegar um pouco mais pesado e comentar as coincidências que ligam o caso do filho do presidente Bolsonaro com o caso da Marielle Franco, o Fabrício Queiroz, as milícias, a lavagem de dinheiro, os funcionários fantasmas, a rachadinha. Mas eu vou fingir que essas coincidências são só coincidências, que elas não importam. Muita coincidência, né? Sem dúvida. Enquanto isso, recém-reeleito, um deputado renuncia e vai para a Europa, deixando no lugar o suplente que é marido de um americano. O americano, meses depois, começa a divulgar produto de uma invasão ilegal de privacidade. Mensagens entre o juiz da Lava Jato e o procurador que coordenou as investigações. Que coisa. A polícia localiza e prende os autores confessos da invasão e descobre que eles fizeram o mesmo em telefones das mais altas autoridades da República. E descobre também uma maleta com 99 mil reais, dinheiro vivo, e movimentação bancária de mais de 600 mil. Mais uma vez, dinheiro por trás de movimentações. Dinheiro presente lá no pagamento de advogados de Adélio Bispo, dinheiro presente na violação de sigilo e das próprias autoridades. Pronto, agora deu. Onde que o Brasil vai parar? Porque agora é coincidência um jornalista fazer jornalismo e um suplente assumir o cargo que ficou vago. Olha, eu nem deveria comentar isso porque é bobo demais, mas eu comentei mesmo só porque eu queria dizer que isso não faz sentido nenhum. Não tem sentido dizer nem que é coincidência. Confessa que a intermediária para chegarem ao jornalista americano foi a ex-deputada e companheira de chapa de Haddad, Manuela Dávila, que alega apenas ter fornecido o telefone, ou seja, os hackers descobriram os telefones de todas as maiores autoridades, só não conseguiram o telefone do americano, então chegaram ao telefone da ex-deputada que lhes forneceu o número desejado. Essa parte aqui é tão besta de explicar que eu vou ficar até com vergonha, mas é o seguinte: o Háquio não tinha intenção de falar com o Glyn, ele tinha intenção de passar o material para a Manuela, só que a Manuela não estava interessada, então ela passou o contato para um jornalista que tinha interesse nisso, o que não é crime, não é mistério nenhum. Inclusive, a Manuela Dávila disse que fornecia o celular e estaria à disposição para a investigação da Polícia Federal. Mas deixa eu te perguntar, Alexandre Garcia, já que você está tocando nesse tema aí, por que o Dallagnol se recusa a entregar o celular para a Polícia Federal? Como hackers politizados, preferiram invadir mensagens de autoridades, ao invés de flagrar vítimas mais endinheiradas que tenham amantes, por exemplo, renderia mais e seriam protegidos pelo silêncio de todos. Será que se um hacker, por exemplo, invadisse o celular do velho da Havan para saber se ele tinha algum caso extraconjugal, será que isso seria no mesmo nível? Obviamente que não, né? Como hackers politizados, preferiram invadir mensagens de autoridades, ao invés de flagrar vítimas mais endinheiradas que tenham amantes, por exemplo, renderia mais e seriam protegidos pelo silêncio de todos. Ah, então você basicamente está confessando que só está incomodado com o hacker dessas mensagens desses políticos porque são seus políticos de estimação? Visto que, pelo que você disse anteriormente, se fosse pessoas endinheiradas que tivessem com amantes e fossem hackeadas, ela receberia o silêncio de todos, inclusive o seu? É isso? Ou eu entendi errado?
renderia mais e seriam protegidos pelo silêncio de todos. Não, eu não entendi errado. Você que entrou em contradição. Fontes confessas das invasões ilegais, eles foram considerados fontes confiáveis pelo receptador delas e pelos que tratam produto de crime como notícia. O que está em discussão não é se o hacker é uma fonte confiável, mas sim se a mensagem que ele hackeou é uma mensagem autêntica. Mensagens essas que foram confirmadas como verdadeiras por todos os veículos de comunicação que trabalharam com esses vazamentos. Também a Polícia Federal até agora não mostrou nenhuma adulteração nas mensagens. Você sabe que elas são autênticas. Pelo receptador delas e pelos que tratam produto de crime como notícia. Essa aqui é a coisa mais estúpida que um jornalista pode dizer, porque jornalista sempre trata qualquer tipo de crime como notícia. Inclusive, você já deve ter feito isso, né? Noticiou um produto de um crime como uma notícia. Produto de crime como notícia. Engraçado, pelas entrelinhas eu entendi você dizer que não é para ser notícia hackear autoridades na qual você tem simpatia, mas seria notícia hackear famosos que estão cometendo adultério. É isso? Ei, Garcia, coerência mandou lembrança, viu? Preferiram invadir mensagens de autoridades, ao invés de flagrar vítimas mais endinheiradas que tenham amantes, por exemplo, renderia mais e seriam protegidos pelo silêncio de todos. Fontes. E aí, tem como ser mais hipócrita do que isso? Eles são estelionatários, já condenados, já tiveram presos, tráfico de drogas, um monte de coisa, mas são fontes confiáveis. Peraí, se for assim, então deveríamos descartar todas as delações premiadas no qual um bandido entrou em um acordo com a justiça para assim delatar outros crimes. Afinal, ele é bandido e a fonte de informação não é confiável. Ou se a gente ligar todas as pontas, a gente chega a uma conclusão. E a conclusão que a gente chega é: cadê a porra do Queiroz? Que não pode ser coincidência. Eu ainda tenho minhas dúvidas se aquele cara que está sendo investigado no crime da Marielle Franco é só coincidência dele morar no condomínio do Bolsonaro e o outro lá ter batido uma foto com ele. Não é coincidência esse negócio. Tudo muito estranho, eu começo assim no último parágrafo. E aí vale a pergunta: qual o objetivo? A quem interessa? Ora, o objetivo duplo é enfraquecer a Lava Jato e proteger corruptos. Corruptos do passado e do futuro, eu acrescento agora. Errado. O objetivo é fazer com que uma pessoa tenha um julgamento justo e que isso não se repita mais, porque juiz nenhum pode ser partidário enquanto julga. Além disso, nós estamos batalhando pelo cumprimento da lei. É vocês que estão defendendo um juiz corrupto. Você há de perguntar como alguém pode aplaudir tudo isso. Só se aplaude como um espetáculo assim meio bufo, né, em que as pessoas acham graça porque é risível, não é possível acreditar que isso seja, queiram nos impingir isso como fatos desprendidos um do outro. A verdade seja dita, meus amigos, se as pessoas deixarem o discurso de senhores como esse aqui prevalecerem, o Brasil vai começar a condenar pessoas por coincidências e não por provas. Há quem aplauda o crime e torça contra a lei. Na Itália também houve reação contra a Operação Mãos Limpas. Aqui a reação vem da organização que armou um grande esquema de corrupção que saqueou estatais, principalmente a Petrobras. Para esses apoiadores do esquema, né, que tiveram as torneiras e tetas fechadas pela Lava Jato, tá todo mundo que tinha belos contratos, muito fornecimento rotineiro de dinheiro, né, aí vale tudo para essa gente.
E trocando em miúdos, o que esse senhorzinho tentou dizer aí no fim foi que basicamente se você é contra essa quebra de ética e toda essa sacanagem cometida pelo juiz e pelo procurador Dallagnol, provavelmente você é do PT e provavelmente você é defensor de corrupto e você é contra Lava Jato. Que tiveram as torneiras e tetas fechadas pela Lava Jato, tá todo mundo que tinha. Ah, eu também esqueci, você é um mamador de teta. Agora, quem olha esses acontecimentos, e eu sugiro que você pense nisso, percebe que tudo está ligado, né? É a percepção mais natural que vem. Ou, com aquela ressalva lá do início do artigo, ou é mera coincidência. Ô, Alexandre Garcia, você se acha a última bolacha do pacote, né? Mas já que você falou de tantas coincidências e tetas do governo, deixa eu lembrar por que você está defendendo seu elo de ligação com o governo Bolsonaro é simplesmente grande demais. Afinal, você já recebeu a homenagem do próprio presidente. Mas uma pessoa que é mais que uma autoridade, um símbolo do rádio brasileiro, meu querido Alexandre Garcia. De pé um dois, Alexandre. De pé um dois. É uma honra e satisfação tê-lo entre nós, Alexandre Garcia. Você já fez reunião com o próprio presidente. Isso explica, Alexandre Garcia, todas as coincidências de você defender de modo tão cego e apaixonado esse desgoverno do Bolsonaro. E desconsiderar essas coincidências seria burrice.